Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Continuando a nossa série sobre imigração na Suíça, hoje nós vamos receber a doutora Adriane, jurista na Suíça, especialista em imigração, e nós vamos falar um pouquinho sobre os vistos de trabalho para brasileiros na Suíça. Doutora Adriane, seja muito bem-vinda ao nosso canal. A doutora Adriane vai falar um pouquinho sobre os vistos de trabalho na Suíça, em continuação ao nosso vídeo anterior da semana passada sobre imigração na Suíça. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. Obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho mais desse assunto que é tão importante para nós brasileiros. Que sentido? A Suíça, no país em que eu vivo, ela é um país bonito, ela é um país com salários altos, com muitos empregos, próspero, estável economicamente. E nisso, muitos brasileiros me perguntam, me enviam mensagens, como é que eu posso trabalhar na Suíça? Seja eles estando no Brasil, estando muitos em Portugal, ou em qualquer outro país do mundo. Como eu posso vir trabalhar na Suíça? A questão não é tão fácil, né? Senão todo mundo viveria em tudo que país do mundo. Tem as suas regras da migração e regras específicas da migração em relação ao trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver também é que nós, brasileiros, o Brasil, ele não faz parte da União Europeia. A Suíça também não faz parte da União Europeia, mas ela tem acordos bilaterais, e ela tem um acordo sobre a livre circulação de trabalhadores, o que facilita com que os europeus venham para cá trabalhar, e aí dificulta ainda mais os outros países que não fazem parte desse bloco a virem aqui trabalhar, como somos nós brasileiros. As condições para os europeus, há certas condições, mas são muito mais fáceis. E isso vai se preenchendo as vagas que existem aqui. Além do que, para os países terceiros, como se diz, países fora da União Europeia, existe uma contingência, uma cota para brasileiros. Se atingiu aquela cota, ainda que o profissional tenha todas as exigências da lei da imigração para vir trabalhar aqui, ele não pode vir trabalhar aqui. Então, vamos ver agora quais seriam essas condições para um brasileiro e se há condições. Sim, e se há possibilidade. Sim, há possibilidade. Por exemplo, ele tem que ter um diploma, a primeira condição, um diploma universitário. Tem que ter uma formação universitária, mas uma formação na qual falte profissionais na Suíça. Então, não pode ser qualquer formação universitária. Aí tem uma outra questão. Há uma escala de preferência para as vagas que existem nas Suíças. Primeiro, são os suíços ou qualquer outro migrante que more legalmente na Suíça. Esses têm a preferência pelas vagas existentes. Depois, os europeus que não moram na Suíça. E em terceiro lugar, sobra para os outros países, como é o Brasil. Então, primeiro tem que ter existe essa ordem de preferência nas vagas. Por último, é o Brasil. Deve haver também um contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho é o empregador quem deve oferecer. Na verdade, uma coisa muito importante também a ser dita é que todo o processo de legalização do trabalhador na Suíça, ele é feito pelo empregador e não pelo empregado. Então, o empregador vai oferecer o contrato de trabalho e também deve fazer uma carta de motivação, porque é que ele está pegando aquele brasileiro, ao invés de um suíço que mora aqui, ou de um migrante que mora aqui legalmente, ou de um europeu que não mora aqui, porque tem que ser comprovado. Então, veja bem, todo esse processo que deve ser feito para legalizar um brasileiro para vir trabalhar aqui, não é fácil, porque
o empregador, ele tem que seguir todas essas etapas, ao passo que, se é um trabalhador que já mora na Suíça, é muito mais fácil, ele não precisa fazer todos esses passos, o que dificulta ainda mais. E outra questão é que o brasileiro, ele não deve estar aqui, nesse processo legal aí. Ele tem que estar ou no Brasil ou algum outro país aonde ele esteja residindo, o que dificulta ainda mais de longe essa conversa com o seu empregador. E há muitas pessoas que me perguntam o seguinte, por exemplo, eu moro em Portugal, eu tenho a carta do cidadão, eu tenho residência legal aqui, eu trabalho aqui, eu posso ir trabalhar na Suíça. Não, não pode. A questão é a nacionalidade da pessoa. Se ele não tem uma nacionalidade portuguesa, não pode vir para cá, uma dupla nacionalidade. Então, não é se ele está residindo legalmente. Recentemente vi uma pessoa que me disse, eu moro há 30 anos na França, legalmente, tudo direitinho. Eu quero morar na Suíça agora, mas eu tenho autorização de morar na França, de residência. Não, não pode, a não ser que ela tivesse uma nacionalidade francesa também, que ela entraria nas regras da União Europeia. Então, essas são as várias questões. Quais seriam as áreas, por exemplo, que a Suíça procura trabalhadores? A área da saúde, principalmente médicos, e também da área da tecnologia da informação. Isso a gente sabe que falta no mundo todo, falta aqui muito. Então, os brasileiros que tivessem essa formação universitária e que conseguissem com que um empregador aqui da Suíça fizesse todo esse trâmite legal para ele vir para cá, e ainda assim o serviço da migração é o competente para dar esse, a gente fala, permis de trabalho, esse visto de trabalho. Isso é muito subjetivo também. Ele pode dizer não, porque tem outros candidatos que moram legalmente aqui, ou da União Europeia. Então, não é bem assim. O que a gente diz assim que para o brasileiro, em suma, enfim, para ele vir morar aqui e trabalhar na Suíça, é o verdadeiro percurso do combatente. Eu não estou falando, importante para finalizar aqui, eu não estou falando daquele brasileiro que está aqui, né, isso é importante, que por um reagrupamento familiar, ou que é casado ou com um suíço, ou com alguém que mora legalmente aqui, ou que é um separado, que está muitos anos aqui, tem a residência legal. Não é esse brasileiro, é o brasileiro que não tem nem dupla cidadania e não tem nenhum tipo de permissão, de autorização, de visto para morar, que não seja um visto de trabalho no qual ele está pleiteando para vir morar para a Suíça. Para uma pessoa, um brasileiro, que já está morando na Suíça com base num visto de reagrupamento familiar, ele tem toda a liberdade de trabalhar na Suíça, toda a liberdade de trabalhar. Mas o visto dele, ele não é baseado em um visto de trabalho. Ele é baseado num reagrupamento familiar. Todas essas condições é quando o brasileiro ele não tem o reagrupamento familiar e aí ele deseja vir para a Suíça para trabalhar com base, com fundamento no trabalho. Ele vai ter que ter um visto de trabalho. Doutora Adriane, teria outras questões, outras peculiaridades em relação ao visto de trabalho que você gostaria de abordar? O pessoal que vem para estudar um mestrado, eles podem trabalhar no país? Como que funciona? Ótima observação. Até agora, quando vinha um estudante para cá, estudante, eu digo, nível universitário, no momento da aplicação tinha que assinar uma carta de compromisso de que no final da formação, zupt, voltava para o país de origem, saía da Suíça. Comprometimento. Agora, existe uma legislação que está sendo discutida em nível federal e que ela vai passar, ela está em vias de passar, de que a Suíça possa conservar esses profissionais altamente qualificados, porque é uma coisa inteligente.
As universidades suíças aqui não são caras. E aí, a Suíça proporcionava a esses estudantes estrangeiros uma boa formação profissional qualificada e despejava-os em outros países, sendo que não se utilizava internamente essa mão de obra altamente qualificada. Então, estão inteligentemente repensando essa questão. Isso vai passar. Ainda não virou legislação, mas vai passar. Uma questão assim que também é muito interessante, uma última questão, é os europeus que vêm para cá, né? Eles têm uma certa facilidade, mas eles têm duas condições, os países da União Europeia. A primeira é ter um contrato de trabalho também. E a segunda, com que esse contrato de trabalho ele deve ter uma renda suficientemente para a pessoa se manter, ela e se ela vier com a família. A Suíça morre de medo de que os estrangeiros venham para cá e tenham que viver da ajuda social. Essa é uma grande discussão pelo qual a Suíça está passando, é reticente à entrada na União Europeia e outras questões, com que as pessoas venham para cá, inclusive os europeus, e vivam da ajuda social suíça. Então, essas são as duas condições para um europeu vir para cá: o contrato de trabalho e com que esse contrato de trabalho tenha uma renda suficiente para ela se manter e para a família dela. Perfeito, interessante, interessante. Ainda mais essa mobilidade aí, nós temos vários brasileiros com dupla cidadania, né? Às vezes ele não consegue ir para a Suíça com a sua cidadania brasileira, mas ele tem uma cidadania italiana e ele pode, né, se mudar para a Suíça em razão da sua dupla nacionalidade. Então, o primeiro requisito seria ele ter um contrato de trabalho, ele já chegar na Suíça com um contrato de trabalho para que ele consiga trabalhar e residir, viver legalmente aí na Suíça. É isso? E diferentemente um pouquinho, já chegar não. Essa é a facilidade do europeu. Já chegar com o contrato, não. Ele pode vir, assim, ele tem 3 meses como brasileiro para ficar aqui, como se fosse um turista. Uhum. A legislação diz assim: quando terminar os 3 meses, ele se anuncia no serviço da migração. Depois, ele tem mais 3 meses para procurar emprego. Depois, mais 3 meses. Então, ele tem vários meses para se instalar aqui. Mas, mesmo que ele não tenha esse contrato de trabalho ainda, ele tem que comprovar para o serviço da migração que ele tem renda para viver aqui. Entendi. Então não é obrigatório o europeu, né, o cidadão europeu ou o brasileiro com dupla nacionalidade já ter um contrato de trabalho. Ele pode ir, ficar os 90 dias, se decidir permanecer, ele tem que fazer o registro na imigração, né, o registro de estrangeiro na imigração, e Sim. nesse meio tempo ele pode conseguir um contrato de trabalho, que aí não precisa observar cota, não tem que fazer anúncios, nada do tipo. Mas ele precisa comprovar que ele tem recursos, que ele tem meios de subsistência suficiente para ele e também para a família dele que está residindo com ele aí na Suíça. Teria um valor mínimo que ele precisaria comprovar ou não? Tem. Cada cantão tem o seu custo de vida. Então, o meu exige mais ou menos por pessoa 2.300 francos, que é o cantão de Fribourg. Agora, se você vai morar no cantão de Zurique, que é um cantão bem mais caro, é mais. Cantão de Lucerna, cantão de Geneva, é bem mais caro, sim. Cada cantão tem a sua cota. Isso por pessoa e por mês, certo? Por mês. Porque Interessante. eles contam, no mínimo, o aluguel, o seguro-saúde, que é obrigatório, aqui é privado, não existe público, e os custos para se viver e outras coisas, eles fazem um cálculo, que esse é por pessoa. As crianças, elas custam menos, até porque o seguro-saúde da criança é menor, se exige menos, não se exige tanto da criança como do adulto. Certo. Mas existe um valor mínimo, uma porcentagem, um percentual que precisa crescer por cada criança, por cada membro familiar, ou já é um valor pré-definido pelo cantão? Como que funciona? É o serviço da migração que vai dizer lá para você. Assim também, Certo. porque a legislação ela não estabelece nem a federal e nem a cantonal. Ela não estabelece
qual é o valor nem para criança, nem percentagem, nem para o adulto. Então é da prática do cantão. É o costume do cantão, né, a gente se baseia pelo costume ali do que a gente vê no dia a dia acontecendo, né, certo. Doutora Adriane, muito obrigada pela sua participação, pelos excelentes esclarecimentos, acredito que vai ser um vídeo muito valioso, tanto o primeiro vídeo como do visto de turista e estudos, quanto esse visto de trabalho para os brasileiros, ou, né, nacionais de outros países que têm interesse, que queiram aí se mudar para a Suíça. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Já está mais do que convidada para retornar com a doutora Georgiana também, para falar um pouquinho aí sobre naturalização e visto de empreendedor também, que eu acho importante a gente abordar. E muito obrigada pela sua participação. A gente vai deixar os contatos da doutora Adriane na descrição do vídeo. Se você aí está precisando, né, de alguma orientação jurídica na Suíça, quer imigrar aí com a sua família, também entre em contato com ela. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque toda semana a gente tem a participação de advogados, juristas internacionais, tratando o assunto imigração para facilitar aí o seu percurso. Muito obrigada, doutora Adriane. Eu é quem agradeço. Tchauzinho, pessoal. Até o próximo vídeo.